de linguagem, né? São certos recursos não convencionais que o emissor cria para dar maior expressividade à sua mensagem, né? E aí a gente vai ver, ó, metáfora, né? É uma comparação figurada. É o emprego de um termo, né, com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subentendida. Aí tem o exemplo, a vida é um jogo. Aí a gente tem a comparação, né? Eu vou usar é a aproximação de dois termos entre os quais existe uma relação de semelhança, como na metáfora. Agora, a comparação, ela tem o uso de um conectivo, um conector, né? Que busca realçar determinada qualidade do primeiro termo, né? Aí tá o exemplo aí, ó. Ela era bonita como o nascer do sol. Olha o como aí grifado. É o conector que está unindo, né, essa relação de semelhança. A gente tem também a alegoria, que é um conjunto de metáforas, né? O homem é água, fogo, terra e ar, é vento. Esse é o exemplo. Metonímia, né? A metonímia é a substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. A metonímia pode ocorrer quando se emprega o autor pela obra, né? Como está aí no exemplo, ó, Joana gosta de ler Machado de Assis, né? É uma substituição, eu não gosto de ler Machado, né? Eu não leio a pessoa de Machado, eu leio a obra de Machado. Então, é uma metonímia em relação. Além disso, a gente tem uma metonímia em relação ao continente, o que contém pelo que está contido, né? A fome era tamanha que o homem comeu todo o prato de arroz. Ninguém come o prato, né? A gente come o que tem dentro do prato. Tem a metonímia também, que é a parte pelo todo, né? Exemplo, ó, o bonde passa cheio de pernas, né? É um poema um trecho de um poema de Carlos Drummond. Na realidade, pernas está no lugar de pessoas. Eu usei uma parte para determinar o todo. É metonímia de singular pelo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Quer dizer, todas as mulheres, né? Não é só uma mulher. O instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones corriam atropelando até o entrevistado, né? Os microfones aí no lugar de repórteres, né? Tem a metonímia, o abstrato pelo concreto. A infância é saudavelmente desordeira, né? A infância está no lugar de criança. O efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu a casa, né? O suor aí no lugar do significado de trabalho. A matéria pelo objeto. Os cristais tiniam na bandeja de prata, né? O material do copo, né? Não é o cristal, é o copo. E aí a gente tem, ó, perífrase, né? É a substituição. É uma expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos ou de um fato que o celebrizou, né? A gente vai substituir pelo termo equivalente, né? Eu posso dizer assim, eu vou à cidade maravilhosa, né? O Rio de Janeiro é essa cidade maravilhosa. Eu substituí a palavra do Rio de Janeiro pela cidade maravilhosa, né? A gente tem a autonomásia também, que é uma perífrase aplicada a pessoas. Ao invés de eu falar Pelé, eu vou falar o rei do futebol. O rei do futebol, né? Então, eu vou trocar, eu vou usar só uma parte. Aí, a gente tem o assíndeto, né? Eu não vou usar um conector. Aí, o exemplo lá. O assíndeto, né? Ele ocorre quando há uma supressão do conectivo, quando tem uma supressão da conjunção. Aí o exemplo, ó, chegou, viu o pai, foi embora, né? Não tem o conectivo ligando. O polissíndeto, ele ocorre quando há a repetição do conectivo, a repetição do conector, né? Da conjunção. Aí o exemplo, ou você dá a festa, ou viaja, ou faz o curso. Aí eu tenho, ó, silepse.
Ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Aí eu posso ter uma silepse de gênero, né? Que eu vou falar, a antiga São Paulo da Garoa é hoje uma das campeãs do monóxido de carbono. Tem uma concordância com a cidade, né? Aqui tem lá, ó, São Paulo é cheia de surpresas, né? Ó, masculino, né? São Paulo é uma palavra masculino, mas eu usei um adjetivo no feminino, cheia, porque está concordando com a cidade de São Paulo, né? Eu posso ter silepse de número também, né? E posso ter silepse de pessoa. Continuando, figura de linguagem, ó. Aliteração. Eu tenho a aliteração, ela consiste na repetição de fonemas, né? De consoantes no início ou no interior das palavras. Aí eu tenho um exemplo, ó, por exemplo, um poemazinho. São Paulo, metrópole, o metrô, bisturi que rasga, o ventre da noite, tá vendo? O R se repete no meio das palavras. Eu tenho também a assonância, que é uma repetição dos sons vocálicos. É o mesmo sentido da literação, só que a literação eu uso consoante e a assonância as vogais, né? Eufemismo. O eufemismo é uma suavização, né, de uma palavra mais pesada. Por exemplo, né, se eu falar lá, José falta com a verdade, quer dizer, José mentiu. Para eu não usar o termo mentira, que às vezes é um termo pesado, eu suavizo, faltou com a verdade. Eu falar que a pessoa morreu, falar assim, ele foi para o céu, ou ele bateu as botas, né? Eu estou suavizando o termo de morrer. Hipérbole é o exagero, né? Quando você exagera no coisa, eu já disse 1 milhão de vezes. Você não repetiu 1 milhão de vezes, né? Você já disse muitas vezes, né? Eu vou falar, se eu tô morrendo de fome. Às vezes você tá com apetite. Vai passar aquilo ali depois que você se alimentar. Então é um exagero, né? Eu vou morrer de amor. Isso tudo é exagero. Tem o hipérbato também, que é uma inversão da ordem natural, né? Direta, dos termos da oração ou das orações no período, porque geralmente a ordem canônica tradicional é o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento verbal, depois vem o adjetivo, o adjunto adverbial. Eu tenho exemplo, se eu for usar o hipérbato, eu troco essa ordem, né? Aí, como está no exemplo, ó, no Brasil existem vários problemas. Ó, primeiro eu coloquei o adjunto adverbial no Brasil, depois veio o verbo, né? E depois eu coloquei o sujeito. Então, eu inverti a posição canônica, tradicional de uma oração. Aí eu tenho também o anacoluto, né, que ocorre quando há uma interrupção da construção sintática para se introduzir uma outra ideia, né? Ele é um termo solto na estrutura oracional. Nós é que somos fortes, né? Ela tá meio fora do lugar, né? Tenho também o paradoxo, né, que é a ideia contraditória. O paradoxo, eu vou dar ideias contraditórias. Ó. É como mergulhar no rio e não se molhar. Né? O rio é feito de água, se eu não me molhar. Tenho também a antítese, que são palavras de sentidos opostos, né? É aquele contraste. Agora, cuidado para não confundir. Ó. O paradoxo é uma proposição aparentemente absurda, resultando da reunião de ideias contraditórias. Né? Eu posso viver do amor, para se viver do amor, há de esquecer do amor. A antítese não. A antítese consiste no emprego de termos com sentido oposto. São palavras com sentido oposto. Ó. Toda saudade é presença da ausência. Né? Ó, saudade, presença, ausência. Então, existe uma diferençazinha entre um e o outro. E aí eu tenho a ironia, que é a inversão de sentido, né? Eu afirmo o contrário do que eu penso realmente, mas de uma forma para virar sátira, para ironizar, né? Para virar uma ridicularização do que eu estou falando. Por exemplo, lá, ó, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir, né? Você está falando tão alto e eu estou sendo irônico, né? E aí eu tenho a elipse.
A elipse ocorre quando há ocultamento de um termo que fica subentendido pelo contexto e que é facilmente identificado. Né? A omissão de um termo. Ó, na sala de jantar, muita comida. Né? O verbo havia, ele está subentendido. Ele não precisa, eu não escrevi ele na oração. Tenho também o zeugma. Né? O zeugma é a omissão de um termo que eu já enunciei antes, já foi enunciado antes. Ele pode se considerar uma forma de elipse, né? Só que eu já citei esse termo antes, né? Então, é a omissão de um termo que já foi dito. Ela queria o suco, ele café, tá vendo? Eu omiti o verbo queria, porque eu já usei lá antes com ela. Tenho também o pleonasmo. Né? O pleonasmo é a repetição de um termo ou o reforço do seu significado. Né? Subir para cima, descer para baixo. Isso é um pleonasmo. Tenho também a catacrese, né? Que é a expressão cristalizada pelo uso. Como assim? Né? O exemplo lá, braço da cadeira, pé do sofá. Na falta de um termo específico para ele, né? É o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. É uma metáfora necessária que, desgastada pelo uso, ela já não representa recurso expressivo da língua. Né? Sentei no braço da cadeira para descansar. Quebrei o pé da mesa. Né? A asa da xícara quebrou. E assim por diante. A catarse já é um fluxo contínuo, né? Para você conseguir sobrepor-se. Personificação ou prosopopeia, né? É uma espécie de metáfora que consiste em atribuir características humanas a outros seres. Né? Aí o exemplo aí, ó, a lua os observava, né? A lua não é uma pessoa, ela não tem características humanas, né? Eu posso dizer, com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Né? Eu estou dando características humanas para um ser inanimado, que não tem vida. Prestem atenção, releiam, revejam esse vídeo, releiam o material que vocês têm sobre figura de linguagem. Até a próxima.